Olá, meu nome é Lara Mello e hoje eu vou falar sobre recursos extraordinários, matéria que eu aprendo dentro de Processo Civil 2. Entre os temas que nós vamos falar hoje, vai ter o conceito de recurso extraordinário, a visão dele dentro do Código de Processo Civil, cabimento, aplicação, prazos e negações, agravo e a diferença entre o recurso especial e o recurso extraordinário. Primeiramente, o que é um recurso extraordinário? Basicamente, o recurso extraordinário ele tem a finalidade de fazer com que o STF julgue aquilo que vai de encontro contra a Constituição, seja ele dentro de uma lei federal, estadual ou municipal. E a gente também tem as decisões dos tribunais. Então, quando ela é julgada na primeira instância, na segunda instância, e enfim, sabe, os tribunais superiores no geral. Dentro dos critérios no Código de Processo Civil, a gente tem o artigo 1029, que fala que o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos pela Constituição, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas que conterão a exposição dos fatos do direito, a demonstração do cabimento de recurso interposto e as razões do pedido de reforma ou da invalidação da decisão recorrida. Quando é que a gente pode enxergar isso dentro do âmbito do direito civil? Recentemente, um tribunal lá do Rio Grande do Sul pegou o seguinte caso: um casal que até então se encontrava casado, teve uma das suas partes escrito um testamento que estava colocando a esposa como a herdeira testamentária principal, ou seja, o testamento garantia que ela, na condição de herdeira necessária, teria acesso, dentro do testamento, aos bens necessários ali antes de todo o processo envolvendo a morte, que não é o trabalho da gente falar de direito das sucessões aqui agora. Mas a mãe de... Ah, tá. Peraí, deixa eu voltar. Desculpa. Tá bom. Eles se separaram e um ano depois, o sujeito acabou morrendo. Mas o testamento não foi atualizado. Então a sua ex-mulher tinha direito a muitas coisas que o testamento dava permissão, o testamento estava totalmente dentro dos quesitos da legalidade. Porém, a mãe do autor, ela disse que não acreditava que aquele testamento seria mais válido, uma vez que a situação fática da morte do indivíduo, que é responsável, né, o dono das posses, das propriedades, ele não teria mais a mesma condição, o mesmo entendimento de quando ele fez o testamento. E o tribunal acatou, dizendo que aquele testamento se tornava inválido. Então, depois de vários recursos, caso não tenha em nenhum momento alguma objeção, né, antes de algum outro tribunal já permitir aquilo ali, já que dentro da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 30, a gente tem o direito à garantia, né, a garantia da herança. Então, como é um tema debatido pela Constituição, já tinha sido trabalhado por outros tribunais, se ele chegar na última instância, pode ser aplicado um recurso extraordinário. Quando cabe a aplicação do recurso extraordinário? O recurso extraordinário ele tem uma característica chamada de rol taxativo, ou seja, só aquelas condições específicas permitem a aplicação do recurso extraordinário. Não é, por exemplo, como o ato ilícito. O ato ilícito, apesar de ser regulamentado, né, entre dano moral e dano material, em pelo menos 4 artigos dentro do Código Civil, ele é muito variado. Ele pode acontecer de forma física, ele pode acontecer de forma mental, ele pode acontecer de forma estética. Então, ele é muito amplo, coisa que não acontece aqui no recurso extraordinário. Como eu falei antes, o recurso extraordinário ele não é cheguei, ele não sobe imediatamente. Tem que ter um debate entre os outros tribunais. Então, se é uma decisão lá do Tribunal de Santarém, ele tem que ir para o Tribunal Superior, ele tem que ir lá com os desembargadores, o recurso tem que subir. E depois que o recurso ficar subindo, tem a aplicação depois do recurso extraordinário. Claro, depois de verificar os quesitos subjetivos e objetivos que aquele recurso está exercendo. Ele foi pagado a remessa, entre esse tipo de coisa. A gente também tem, claro, se aquele recurso extraordinário, eu não estou debatendo uma matéria que já foi debatida e que não pode ser mais mudada, até porque a gente sabe que algumas decisões elas não podem ser mudadas justamente para manter o caráter definitivo da justiça.
Então, se ela já foi recorrida várias vezes, já tem uma decisão estabelecida dentro do Tribunal Superior, não é aquele recurso extraordinário que vai permitir que ela quebre, a não ser, claro, que ela também esteja sendo debatida por talvez acórdão, que seja inválido, que ela tenha uma repercussão social alta, que é uma das hipóteses de negação, inclusive. A gente tem duas hipóteses de negação para o recurso. Agora, preenchendo a minha câmera, duas hipóteses de recurso com uma negação, né? Primeira hipótese é quando o recurso extraordinário não tenha reconhecido a questão constitucional, não teve aquela repercussão geral e que não se encontra contra os acordos ou entendimento do tribunal. E a mesma coisa vale para a segunda, que é se o acórdão tem conformidade com todo o entendimento do Tribunal de Justiça, tem razão para aquele recurso extraordinário subir? Porque você precisa entender que é a mesma coisa do recurso padrão que a gente tem dentro do processo civil. Se o autor ganhou todas as coisas que ele pediu, tem razão para o autor recursar? A mesma coisa vale para a hipótese 2. Se todas aquelas ações combinam com o que o Supremo Tribunal está falando, tem razão para subir um recurso dentro da secretaria? Não tem. Aí a gente tem a interrupção. O prazo para interrupção do recurso extraordinário é de 15 dias. E aí ele vai obedecer essa regra padrão. Se você quiser bater um print para poder ler, sinta-se à vontade. Agora eu vou falar sobre o agravo. O agravo dentro do recurso extraordinário está um pouquinho mais embaixo dos artigos que a gente está falando. Ele está no 994. E ele fala que ele é um recurso cabível, ele sempre tem que ser destinado, tanto o recurso padrão quanto o agravo, para o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça. E dentro desse tema, a gente fala que cabe agravo contra a decisão, aqui é um outro artigo, mas que cabe agravo contra a decisão de presidente ou vice-presidente ao inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada a aplicação do entendimento firmado em regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos. Então, essa é os critérios para ter a admissibilidade do agravo. E agora eu vou falar sobre o que mais gera dúvidas. Qual a diferença entre o recurso especial e o recurso extraordinário? Bem, o recurso especial ele tem o intuito de uniformizar uma interpretação legislativa, enquanto o recurso extraordinário ele foca na interpretação da Constituição. Então, eles tratam sobre legislações diferentes, mas eles possuem fundamentações restritas, que eles tratam de matéria unicamente federal ou de unicamente constitucional. Então, por exemplo, muito à parte, quando a gente fala sobre recursos envolvendo Maria da Penha, que é algo que é um pouco além, que teve um monte de coisa, a gente pensaria dentro de um recurso extraordinário, enquanto o especial ele tem um foco na legislação exclusivamente federal. Obrigada pela atenção, eu espero que você tenha entendido. Caso você deseje, você pode mandar as suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou tentar resolver da melhor forma possível. E também não deixe de se inscrever, deixe um like, compartilha, manda para seu amigo ou amiga que tem dificuldade e que deseja. Por favor, se você quiser, tire dúvida comigo sobre penal. Sou muito legal em penal. O processo civil me confunde, mas eu tentei o melhor. Então, caso você, esteja com essa dúvida de alguma matéria específica, não precisa ser só do penal, apesar de que eu ia preferir, você pode mandar para mim que eu vou tentar resolver. Tchauzinho!